Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do fim do shutdown americano, né? O governo americano estava em shutdown até ontem. Bom, ainda está em shutdown, a verdade é essa, tá? Ainda vai ser votado o fim do shutdown, mas parece que chegaram a um acordo entre os republicanos e um grupo de democratas. Lembra, qual que é o problema, né? Para encerrar o shutdown, você tem que ter uma votação no Senado com 60 votos. Tem que aprovar uma resolução por 60 votos no Senado americano. Os republicanos têm 53 votos no Senado, mas aí precisa de mais 7 democratas para complementar isso daí e chegar nos 60 votos, né? E até aqui os democratas estavam negando isso daí, e daí seguia o governo americano fechado. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que falta para acabar de vez o shutdown, mas tudo indica que deve acabar nos próximos dias aí o shutdown no governo americano. Essa notícia foi sugerida por Bebê Novo da Polinésia, A Volta da Pauta Já Cadastrada e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que é o shutdown do governo dos Estados Unidos, né? O shutdown entrou no 35º dia e igualou o recorde de maior da história. Bom, lá nos Estados Unidos, eles, além de ter um teto de gastos e coisa e tal, eles têm um teto de endividamento. O governo só pode se endividar até determinado valor. Se passar disso, simplesmente o governo é proibido de pagar um monte de gente. Ele tem que parar de pagar os funcionários públicos e tem que parar de fazer uma série de pagamentos e coisa e tal. Então, isso é o que eles chamam de shutdown, né? Aí todas as atividades que não sejam essenciais do governo americano são fechadas. Isso inclui parques e museus, esse tipo de coisa, fica tudo fechado, né? Isso é uma coisa ruim? Sem dúvida alguma é ruim, mas não é uma coisa catastrófica, porque no final das contas, não pode ver o museu. Beleza, né? A gente vê depois, né? Assim, não é uma coisa catastrófica. Mas o problema é que isso impede também a distribuição de renda em algumas situações. Eles têm lá o Food Stamps, que eles chamam, que é a espécie do Bolsa Família deles lá, né? Já tem desde a época da Segunda Guerra Mundial, e é um auxílio para famílias pobres poderem comprar comida, né? E os food stamps também estavam sem dinheiro, você começa a ter problemas de orçamento, né? Então, o maior problema é que o governo não pode pagar determinados funcionários públicos. Em tese, quando acabar o shutdown, eles recebem retroativamente. Então, assim, em princípio você não está perdendo dinheiro, mas começa a ficar complicado, você começa a ficar um mês sem receber dinheiro, né? Começa a ser complicada a coisa, tem que ter comida na sua casa, né? Os americanos têm crédito muito fácil, os bancos todos lá, quando tem esse negócio de shutdown, eles botam alertas, você funcionário público que está afetado pelo shutdown, pega uma linha de crédito aqui agora, porque eles sabem que quando acabar o shutdown, vai voltar, o cara vai receber os salários todos retroativos, né? Mas de qualquer forma começa a ficar mais complicada a situação, e parece que o que estava pegando mais era a questão dos controladores de voo, porque os controladores de voos estavam sem receber dinheiro e estavam recebendo propostas de outros lugares para trabalhar em outros lugares. Muita gente estava pedindo demissão e estava gerando um problema de atraso em voos nos aeroportos lá dos Estados Unidos por conta de falta de operadores, né? Então, assim, em princípio, o shutdown não é uma medida trágica, assim, mas algumas coisas ficam paradas no governo americano, algumas coisas menos críticas, né? E algumas pessoas ficam sem receber dinheiro durante esse período, mas depois que volta o shutdown, elas recebem retroativo tudo, né? Então, já era o maior shutdown da história, isso acontece praticamente a cada 2 anos lá nos Estados Unidos, sempre tem essa discussão do shutdown e coisa e tal. Infelizmente, o governo americano, que começou como um governo libertário, né, nos Estados Unidos, a ideia inicial, a Constituição americana, é uma Constituição essencialmente libertária, de minimizar o tamanho dos estados e coisa e tal, mas à medida que o tempo foi passando, o Estado, né, a União, que é o governo americano, foi crescendo cada vez mais, então se tornou hoje um mastodonte realmente. Assim, não é tão grande quanto em outros países comparado com o resto da economia, né? O percentual da economia americana que é gerada pelo Estado ainda é menor do que no Brasil, por exemplo, na Europa, na Suécia, na Noruega, nesses países comunistas lá da Europa, né? Mas é menor que o resto do mundo. Realmente os Estados Unidos é um caso, assim, totalmente fora do padrão em termos, justamente por causa da nação libertária, de ter começado como uma nação libertária, né? A riqueza da sociedade é muito grande em comparação com a riqueza do governo. Enfim, mas de qualquer forma é um inconveniente, estava essa briga toda. E por que está essa briga? Por que eles não conseguiam aprovar esse aumento de endividamento? Porque os democratas exigiam que aumentasse o dinheiro para os programas o SUS deles lá. O Obamacare, que é o SUS deles lá, né? E os republicanos aceitavam até aumentar o orçamento para o Obamacare, desde que excluíssem
imigrantes ilegais do Obamacare. E aí os democratas não queriam isso. Então essa que era a briga, né? Os democratas forçaram o shutdown, precisava aprovar por 60 votos, eles forçaram o shutdown por conta da questão do Obamacare, e o Trump não cedeu. O Trump meteu o pé e falou, não vou apoiar Obamacare para imigrantes ilegais. Se quiser dar dinheiro para o Obamacare, a gente dá, mas tem que, por outro lado, parar de atender os imigrantes ilegais, né? Enfim, então isso a gente já estava já há 2 meses e meio nessa coisa de shutdown e coisa e tal, isso é ruim, né? Começa a criar impactos, e felizmente parece que conseguiram avançar com isso, tá? Finalmente eles conseguiram fazer uma votação 60-40, mas ainda não é a votação final para acabar o shutdown, tá? Então eu estou explicando aqui que o Senado tomou os primeiros passos para acabar com o shutdown do governo. O maior shutdown da história do governo americano. Nesse domingo, ontem, um grupo de democratas concordaram em proceder sem a garantia da extensão dos subsídios do Obamacare. Então, qual que foi o acordo que foi feito com os democratas, tá? E detalhe, esses democratas todos são democratas muito ligados a governos estaduais democratas. Então ele fala aqui que é New Hampshire, Maine, são 2 de New Hampshire, 1 de Maine, e tem mais alguns aqui, todos ligados a governos democratas. Por quê? Porque o shutdown do governo federal também atrapalha o repasse do governo federal para os governos estaduais. Então os governos estaduais estão tendo problemas também com esse shutdown, né? Então eles queriam dar um jeito de resolver esse negócio. Qual que foi o acordo? Eles aceitaram encerrar o shutdown com a promessa que em meados de dezembro será votada a questão do Obamacare. Então, ou seja, né, os republicanos concordaram em votar em dezembro esse negócio do Obamacare. Aí vamos ver, né? Assim, não é garantia nenhuma que vai passar isso, mas os republicanos aceitaram botar em votação. Então essa é a situação atual. Eles não foram todos os democratas que aceitaram isso. Aliás, o Bernie Sanders ficou puto da vida, falou, não, que vocês estão traindo os democratas, estão traindo a esquerda, não sei o que lá, coisa daquele papo todo. Mas o fato é que esses senadores aceitaram. Tá aqui a votação de ontem, foram 7 senadores democratas que votaram a favor dos republicanos, ou a favor do fim do shutdown, né? Mas nesse acordo, ou seja, o acordo é justamente que vai ser votado o Obamacare em meados de dezembro. Essa votação aqui, que fez 60-40, ainda não é a votação definitiva, é a primeira votação. Isso deve levar ainda alguns dias. A expectativa é que até o final desta semana, no mais tardar na semana que vem, o shutdown seja efetivamente encerrado. Mas já está o acordo, já fez o acordo, então agora é só questão de tempo para isso passar, né? Digamos, a burocracia do Senado americano para aprovar essas coisas e isso passar. Então, os democratas foram contra, o pessoal reclamou muito disso daí, a OAC, né, ficou puta da vida, o Bernie Sanders ficou puto da vida, mas no final das contas é isso daí. Teve mais uma coisa também que os democratas conseguiram. O acordo inclui a readmissão dos funcionários que foram demitidos pela administração Trump desde o início do shutdown e a garantia que eles vão receber o pagamento retroativo. Então, o Trump tinha aproveitado o shutdown, não tem dinheiro, então eu vou fazer demissão em massa, e demitiu em massa um monte de gente lá no governo americano, e agora isso daí ele vai ter que readmitir, foi parte do acordo, mas isso daí não é de menos, né? Ou seja, no final das contas, o que o pessoal está vendo isso é como uma vitória do Trump, tá? Os memes lá nos Estados Unidos estão trazendo isso como uma vitória do Trump, conseguiram, praticamente não cederam nada para os democratas, né? Ou seja, aceitaram que vai ter uma votação à parte sobre o Obamacare. Mas a votação não tem garantia nenhuma de que vão aprovar essa grana para o Obamacare, né? Então ficou para dezembro e aí acabou o problema lá nos Estados Unidos. Mas, de novo, ainda não acabou o shutdown. Eles chegaram no acordo, fizeram uma primeira votação ontem que indicou que eles têm apoio suficiente para acabar o shutdown. Então, o que deve acontecer, o fim do shutdown deve acontecer em algum momento dessa semana ou na semana que vem, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.